Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Cristo, o amor de Maria estejam sempre convosco. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Jovem Medita. Nesta segunda-feira, dia 25 de março, hoje iremos meditar o livro de João, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Desde já convido você a pegar a sua Bíblia e meditar esse evangelho de hoje, esse segunda-feira santa, no qual hoje celebramos e vivenciamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria tomou então um frasco de balsamo de nardo puro e muito caro, ungindo os pés de Jesus e o enxugando com seus cabelos. A casa inteira encheu-se com o perfume do balsamo. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que haveria de trair Jesus, disse: Por que esse balsamo não foi vendido por 300 denários para doar aos pobres? Dizia isso porque dizia isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele guardava a bolsa e furtava o que nela se depositava. Jesus, porém, disse: Deixai-a, a fim de que ela o guarde para o dia do meu sepultamento. Os pobres sempre tende convosco a mim, porém não tende sempre. Muita gente dentre os judeus soube que Jesus estava em Betânia e foi para lá, não só por causa dele, mas também porque queriam ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dos mortos. Os chefes dos sacerdotes então decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos se afastavam dos judeus e passavam a crer em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta segunda-feira santa somos convidados a meditar e a relembrar essa reflexão do Evangelho de Marta, Maria e Lázaro, né? Neste primeiro ponto, vamos identificar o momento e a atitude de Maria, a irmã de Lázaro. Ela derramava perfume aos pés de Jesus e o cheiro desse perfume, balsamo, né, um perfume caro, muito importante, como a gente viu no Evangelho de ontem, ele também enchia a casa inteira, né? O seu cheiro exalava pela casa inteira. E aí ontem nós meditamos essa mesma passagem, mas sobre as nossas faltas. E hoje vamos meditar sobre a nossa vida de oração. A gente fez um papel muito importante nessa quaresma, uma vida de oração, uma rotina espiritual, a meditação da palavra que é o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. E hoje nós estamos aqui novamente convidados a meditar sobre a nossa vida de oração. E dessa vez vamos utilizar a imagem do perfume derramado, né? O momento da derramação desse perfume, que muitas vezes nós não temos fé suficiente na oração. E isso é muito importante, né? Porque aquela velha palavra, né, que a nossa fé move montanhas, né? Que a nossa fé move montanhas, né? E isso aí, será que hoje nós estamos rezando aí com muita fé suficiente na nossa oração? Ou que às vezes acabamos, né, empregando todas as nossas forças no serviço, né? Considerando algo bem importante, meus irmãos, que a oração seja menos importante do que a oração. Porque vejam, a palavra oração, orar e ação, agir em busca, nós podemos fazer o possível e Deus realiza o impossível. Então a gente tem que entender nessa meditação de vida de oração que nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Aquilo que não está ao nosso alcance é a parte da oração, a parte onde que Deus age no impossível para nós. E nós fazemos o possível. Isso é muito importante nós meditarmos e entender isso, né? E considerando que a oração seja menos importante que a ação, né? E aí é o que está nesse sentido, né?
Os dois andam juntos, os dois são importantes nessa mesma unidade. Orar e agir. Essa é minha rotina, a minha vida de oração. Mas às vezes a gente acaba esquecendo, né, que a oração é o gesto do perfume que é lançado aos pés de Jesus. A nossa melhor e mais preciosa oferta ao Senhor. Nós devemos sim, assim como o invisível cheiro do perfume, a oração deve encher a casa inteira. A nossa igreja fica repleta do perfume que vem de uma oração sincera, uma oração de coração aberto. Santa Elizabeth da Trindade, ela nos diz que a pureza da intenção, a simplicidade, nos dará a herança que o Senhor nos preparou na eternidade. Meus irmãos e minhas irmãs, não precisamos ter palavras bonitas, repertórios de oração bonitos, condutas, textos bonitos. Só precisamos ter um coração sincero, amolecido, arrependido, para que seja uma oração que tenha uma pura intenção, né, de diálogo, de humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Meus irmãos, estivemos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã.